através do seu servo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a vida do pastor Júlio, Senhor. Ele vai trazer essa mensagem, Pai. Nós queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor esteja ungindo os seus lábios, Pai. Toda a palavra que sai da sua boca, toda meditação do seu coração, seja toda em louvor a Ti, Pai. Pai, agora abre as comportas do céu, Pai, derrama sobre nós todas as tuas virtudes, meu Pai, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna, meu Deus. Então usa essa noite teu servo, Pai, constrange o Senhor, teu amor, sara o que tiver que ter sarado, Senhor, mexe conosco, quebra a nossa vida e faz de novo, Senhor. Queremos ser barro na tua mão, Senhor, como olheiro. Usa o teu servo, Senhor, nessa noite, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus. Queridos, esteve viajando, e nessa viagem a gente mais uma vez vai assimilando e aprendendo bastante coisas do Senhor cada vez. Por mais que a gente viva a eternidade, nós nunca vamos estar completos do aprendizado do Senhor. E uma das coisas que a gente aprendeu lá é a respeito do que essas multidões que se aglomeram para essas multidões se aglomeram em busca de ouvir um homem falar. E às vezes a gente olha uma igreja e mede ela pela quantidade de pessoas. E às vezes a gente vê poucas pessoas ou muitas pessoas, e às vezes a gente fica angustiado com aquilo. E tem muitas das vezes que pessoas enchem ou não enchem a igreja porque querem ouvir alguém falar. E aí é onde está um grande engano e um grande erro. Eu, por exemplo, não tenho nada para falar para vocês, absolutamente nada. Eu sou falho, talvez o mais falho de todos aqui, mas sou apenas um vaso ao qual Deus pode me usar para falar. E lá foi dito, numa das reuniões lá, que multidões seguiram a Hitler, mas a Jesus apenas 12. Então o que importa não é a multidão, mas quem você está seguindo, quem você está ouvindo. Se você for atrás do homem falar, querido, você vai verdadeiramente se decepcionar muitas vezes. Mas se você participa e busca uma reunião, num culto, ouvir a Deus falar, não importa quem aqui esteja, não importa, você vai ouvir Deus falar, porque Deus não deixa de falar com você. Os ouvidos dele estão atentos ao teu clamor. Então não meça pessoas que vão falar com vocês. Se coloque na posição de ouvinte do Senhor, que Deus fala usando qualquer um. Amém? Amém? Que toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Queridos, hoje é o dia de Santa Ceia, ao qual nós, evangélicos, cristãos, uma vez por mês, no primeiro dia do mês de cada mês, a gente se reúne em memorial, colocamos a mesa, celebramos o pão e o vinho como representando o sacrifício de Jesus Cristo, um ordenamento que Jesus deixou para nós. E isso tem um significado muito grande para nós. A palavra que Deus quer trazer para nós hoje é a cura, porque isso aqui foi através do sangue de Jesus que nós somos reconciliados com Deus. Por conta do nosso pecado, o pecado de Adão, o pecado que a gente comete, nós somos separados de Deus. Há uma ferida exposta no coração de Deus que nos impedia de nos aproximar com Ele. Mas um alto preço foi pago para que nós fôssemos reconciliados com Ele. E é um preço de sangue, foi um preço de dor, foi um preço de sofrimento que gerou o perdão. Então, quando nós nos reunimos aqui em nome do Senhor Jesus, volta à sua mesa, nós estamos celebrando isso, o perdão, a reconciliação nossa com o nosso Deus. E isso tem um significado importantíssimo para cada um de nós. Porque nós que antes éramos inimigos de Deus, agora, através do seu imenso amor, nos proporcionou perdão. E nós somos agora tidos como filhos de Deus, amigos do Senhor. Então Deus sangrou para isso através de Jesus Cristo. Deus sofre, Deus padeceu por conta disso, para que todos os nossos pecados fossem perdoados, para que nós não fôssemos vistos mais como inimigos de Deus, mas como amigos de Deus. A cura foi colocada no coração de Deus através do quê? O sacrifício do seu Filho.
Ele cura aquela ferida nele e nós somos religados através dele. A parte de Deus, que é amar o mundo de tal maneira, Ele fez. Ele derrama o seu perdão a cada um de nós. A disposição de cada um de receber ou não esse perdão já é outra coisa. Mas Deus libera esse perdão. Quando há a mágoa ali dentro do jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, verdadeiramente há aquela ferida. Mas Deus trata, Deus cura. E não foi uma coisa simples, queridos. Não foi. O que essa mesa representa é algo muito forte. O pai entregasse o único filho, o filho perfeito, de toda a eternidade, para sofrer, padecer, para que aquela ferida fosse curada, para que verdadeiramente o perdão fosse derramado a toda a humanidade. Não foi simplesmente Deus falou, eu te perdoo. Não, significou algo muito forte para gerar esse perdão. Muita dor, muito sofrimento, através de Jesus Cristo. E o pai sentindo aquilo no filho. E o pai tendo que colocar sobre o filho todo o castigo que estaria sobre cada um de nós, mas para que eu e você tivéssemos esse religamento com Deus, para que nós pudéssemos nos reunir aqui em um coral tão lindo, glorificar o nome do Senhor e clamar: ora vem, Senhor Jesus, para que nós pudéssemos dizer que Ele é santo, para que nós nos colocássemos na posição de filhos de Deus, descansarmos na sua presença. Um alto preço foi pago. Então, o que essa mesa representa, o que este dia representa em memória, é algo muito forte e significativo para cada um de nós, e nós devemos entender isso. O que foi que aconteceu aqui? E isso diz muito a nós, porque Jesus, Deus, dá o exemplo através de Jesus, a questão do perdão. Porque o rancor, querido, causado por um ferimento de uma mágoa, de um ato possa atingir a qualquer um de nós, ele é um câncer espiritual que destrói as pessoas. É um câncer que faz mal a toda a humanidade. Então, Jesus, Deus, entrega esse exemplo para cada um de nós, a despeito do que é a cura dessa doença terrível, que é a mágoa, o rancor, o sentimento de separação, aquele sentimento de aversão a alguém, por conta de algo que talvez aquele alguém fez. Então Deus mostra que é preciso curar isso, porque isso é uma ferida terrível que machuca. Nós precisamos buscar essa cura, mas esta cura que é colocada ali, a qual nós vemos fomos curados por esse sangue, sarados por esse sangue, ele gera dentro de nós perdão, e a falta deste perdão nos separa de Deus. Essa doença terrível que é o rancor, a mágoa, a falta de perdão, ela nos separa de Deus, porque Jesus diz que, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O rancor é um câncer maligno que nos separa de Deus, quando nós guardamos isso dentro dos nossos corações. E é algo terrível, é algo tão simplesinho que vai adentrando e a gente não vai cuidando disso, e nós vamos deixando e nós não vamos resolvendo, e parece coisa pequena, e isso se torna uma coisa tão grande, tão amargurada, que cria raízes tão profundas que nos destrói vidas, destrói casamentos, destrói famílias, destrói nações, e nos separa do imenso amor de Deus, porque nós não olhamos para esse exemplo. Então, quando você olha para a mesa posta, a ceia que Jesus Cristo preparou, para você lembrar do corpo e do sangue dele, é para lembrar o alto preço que foi pago para gerar perdão no meu e no seu coração por Deus, para que nós hoje tivéssemos essa religação. Então, este imenso sacrifício, esse preço altíssimo, nos constrange. Traz constrangimento a mim, traz constrangimento a você, para que nós façamos o quê? Nós também paguemos o preço, para que essa cura venha no meu coração, para que essa cura adentre dentro de mim, para que eu não tenha essa ferida dilacerada que se torna como um câncer que vai tomando conta de todo o organismo físico, psíquico e
espiritual. E aí para a gente entender e analisar o quão perigoso é isso, e como é que é o caminho de nós encontrarmos essa cura, ao qual Deus cura esta ferida gerada por nós, nele, através do pecado, pelo sangue, porque o sangue curou essa ferida, e agora nós somos perdoados. Mas como nós podemos curar a ferida que está em nós para nós perdoarmos? Que é tão importante, tão necessário, como o próprio Cristo coloca. A gente olha para um personagem bíblico, o maior tipo, mais parecido com Jesus do Antigo Testamento, que tipifica toda a sua história, a trajetória de Cristo, inclusive em relação a esse preço. Então, quando a gente olha a história de José, a gente presta atenção em algumas coisas muito interessantes. Começa dizendo assim lá em Gênesis 37, 2: José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. José era jovem, bem jovem, quando ele passa por um processo de dor e sofrimento que gera rancor e mágoa dentro do seu coração. Então, quando José está passando ali, ele era o filho mais amado de Jacó, por uma série de fatores, todos aqui conhecem a história. E essa predileção do pai gera no coração dos irmãos de José um sentimento muito terrível, queridos. Um sentimento terrível. Se você quiser abrir sua Bíblia, você vai acompanhar lá em Gênesis, nós vamos do 37 para frente. E gera um sentimento dentro do coração dos irmãos de José, gera um sentimento terrível que produz o ódio. O texto vai nos contar a respeito disso, lá nos 37,4, diz assim: quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente ou em paz, como em algumas outras traduções. Os irmãos, eles não conseguiam eles não tinham como não ser ásperos com José. Quando eles perceberam a predileção do pai por José, aquilo trouxe algo dentro do coração dos irmãos de José terrível. Então, a primeira lição que a gente começa a aprender nisso aí, querido, é que nós precisamos sempre estar atentos, pois coisas que para nós podem ser simples, insignificantes talvez, como a predileção por um filho, uma coisa simples, insignificante, para os outros pode ser uma pedra de tropeço, gerar ódio coração dos irmãos. Então, coisas simples que pode ser para você, nós temos que ter atenção no nosso convívio uns com os outros e com todos. E por isso, porque eu preciso cuidar de você, você precisa cuidar de mim, então nós temos que muito vigiar os nossos atos, as nossas atitudes. Porque uma coisa que poderia parecer inocente gerou algo terrível, uma mágoa muito grande no coração dos irmãos de José. Para ele parecia simples, o pai dele dá para ele uma túnica colorida e ele ser o principal, e aquilo ali era aquele sonho que ele teve, mas aquilo gerou algo terrível, criou uma doença terrível nos corações dos seus irmãos. Então a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Nós precisamos prestar atenção e precisamos ser muito vigilantes para que determinadas situações que acontecem conosco, como a predileção do pai, você não ser o predileto, alguma coisa que acontece à sua volta, não gere no seu coração feridas tão profundas. Precisamos estar vigilantes. E é impressionante como hoje o povo cristão é fino. Qualquer coisinha as pessoas estão magoadas. É impressionante. Uma palavrinha que você escuta já guarda mágoa no seu coração. Uma coisinha que você talvez não fez, ou você talvez não passou, você passa uma hora. Teve gente que chegou para mim e veio dizer: irmão, eu te perdoo. Eu, irmão, amém, glória a Deus, eu recebo. Mas o que foi? Irmão, aquele dia você passou e fingiu que não me viu. Mas é que eu não vi, querido. Mas me perdoe por eu não ter percebido que você estava ali. Mas olha só, as pessoas estão, então nós precisamos estar atentos, tendo cuidado com isso, para não gerar no nosso coração algo terrível, que é a mágoa, que é o rancor que destrói. Querido, isso é terrível. O inimigo de nossas almas,
ele fica atento a pequenos detalhes. E se nós não estivermos atentos, preparados, com o nosso coração, nós vamos nos deixar magoar por isso, como os irmãos de José. Não atentaram, não prestaram atenção, que o pai estava na velhice, era o filho dele da velhice, o último. Poxa, é normal que o papai tenha predileção para José. Que isso? Tranquilo isso. Deixa ele dar a melhor roupa para ele. Mas não ficaram preparados. E dentro do seu coração gerou um ódio mortal. E muitos de nós gera dentro de nós coisas assim. E é interessante que a gente fazendo estudos e escutando e lendo alguns livros. Eu tenho um livro lá em casa que fala sobre os psicopatas americanos, e grande deles geraram dentro do coração coisas terríveis por conta do que os pais falaram para ele quando crianças. Olha só que coisa interessante. Então nós precisamos estar atentos no que falamos e como ouvimos, porque isso pode ser terrível, isso pode gerar algo que pode mudar toda a sua história, pode mudar todo o traçado da sua trajetória. Então nós precisamos estar atentos em relação a isso. E quando isso acontece, quando aqueles irmãos passam por isso, eles pegam e praticam algo terrível. A história nos conta que eles pegaram e venderam a José. Eles primeiro planejaram matar a José, mas depois eles venderam. Vocês conhecem a história? Teve até uma novela sobre isso. O texto de 37 e 28 diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Preste atenção, umas coisas começam a acontecer. Olha só aquele jovem, olha o que acontece no coração dele. Olha os dois lados. Você presta atenção, aquele jovem de repente vê todos os seus irmãos o vendendo como escravo. Olha só a trajetória, a caminhada que José vai ter durante esse período que ele é escravo, que ele está caminhando por ali até chegar onde ele vai ser vendido. O que não passa na cabeça desse jovem em relação a tudo isso? O que isso não pode estar sendo construído no coração dele em relação a uma mágoa, a relação a algo destrutivo? E a atitude impensada dos irmãos por ter já no coração essa mágoa e esse rancor, o que isso agora não vai gerar para a vida deles? Não pensaram no pai, não pensaram nas consequências de você fazer as coisas sem meditar, sem compreender, sem entender, sem estar com o coração preparado. E por conta de situações assim, querido, a gente fere pessoas. Por conta de situações assim, relacionamentos são rompidos, casamentos, amizades, relacionamentos de pais e filhos, entre irmãos. Por conta de quê? Por conta que nós deixamos algo entrar, plantado pelo inimigo em nossas vidas, e isso cresceu dentro de nós. E às vezes você pode pensar assim: eu não tenho. Como alguém um dia eu chamei aqui à frente: se você tem inimigo, vem orar para você. Eu não tenho inimigo. Por inocência, você entende que não tem. E por inocência você talvez diga que não tenha rancor de ninguém. Mas será que tem alguém que você não suporta estar perto de você? Tem casais que estão casados há muitos anos, que guardam um mágoa do outro, e isso fica crescendo dentro do coração. E nós vamos ver o motivo disso. Por que fica crescendo? Por que isso desenvolve? Filhos que escutam, ouvem ou sentem algo no relacionamento com seus pais, e isso cresce e se tornam psicopatas, e se tornam pessoas desviadas do seu caminho, se tornam viciados nesse mundo. Visite um centro de recuperação, converse com aquelas pessoas que estão ali sendo recuperadas e perceba o que aconteceu no coração, o que foi que levou elas a cada um disso. E nós estarmos atentos. Todos nós estamos com os nossos relacionamentos sarados, curados, todos os nossos relacionamentos. Há queixas entre nós. Aqui, muitas. O irmão não fala comigo, o irmão é assim, o irmão é assado, aquele ali só olha para aquele outro. E isso você pensa que não é nada, mas isso é uma semente que cresce e cria raízes terríveis que nos destroem. O rancor
gerado por situações assim, ele produz ações devastadoras, que vai nos machucando e nos destruindo, e pior, que destrói tudo à nossa volta, e gera consequências terríveis para toda uma vida. Situações impensadas por causa do rancor, separações, divórcios, assassinatos, vícios, todo tipo de coisa, porque aquilo entrou, me dominou, tirou o meu raciocínio, e você de repente, motivado por aquilo, você toma as decisões, porque você não buscou a cura, ou talvez porque a cura custasse muito alto. E aí quando a gente olha para cá, a gente não percebe isso. A liberdade que nós temos de glorificar a Deus parece que foi muito simples. A gente não entende esse amor de Deus. Parece que a gente ainda não é constrangido por esse amor, porque a gente não percebe o que custou isso. E por isso somos tão mesquinhos na hora de pagar o preço para perdoar alguém. Somos tão avarentos na hora de pagar o preço para perdoar alguém. O que é? É suportar o quê? Não consigo suportar. Não consigo. Às vezes é sentimental, às vezes é financeiro, material, e a gente não consegue medir esse valor por conta disso. Mas porque a gente não viu, não meditou e não mensurou que valor foi esse pago por nós. Mas quando José é levado e ele é vendido a Potifar, ele vai para a prisão, e ali a gente começa a perceber algo, porque preste atenção, José é vendido como escravo. Olha como é que está o coração desse jovem. Mas a palavra nos diz que o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O Senhor estava com José. Olha que coisa interessante. Apesar de José ter passado por essa decepção, apesar de José ter sido vendido como escravo, parecia que algo protegia o coração de José. Mas essa semente estava lá dentro, do rancor, da mágoa, porque ele foi atingido. Mas algo protegia o coração de José, porque Deus estava com ele, e tudo que ele fazia prosperava. E José caminha ali, José anda e tudo ele faz prosperar. Então a gente começa a ter a perceber que a presença de Deus fez diferença para que José continuasse, para que José prosperasse, para que isso não aflorasse no coração de José algo destrutivo para ele. Mas a luta de José estava longe de acabar. A mulher de Potifar se apaixona por ele e tenta ele, e ele é caluniado e vai para a prisão. Olha só como que esse rapaz sofre. Ele é mandado para a prisão. E aí eu percebo assim, eu entendo que as lembranças da traição do seu irmão naquele momento em que ele é levado para a prisão deve ter aflorado dentro de si. Tudo isso estou passando porque um dia fui vendido pelos meus irmãos, porque um dia meus irmãos fizeram aquilo. E José é trancado na prisão. Mas mais uma vez a gente percebe, mas o Senhor estava com ele, o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Olha que coisa interessante. Dentro da prisão, o Senhor estava com José. E lá dentro ele prospera lá dentro. Lá dentro José, sabe, Deus continua com ele e José vai prosperando. E dentro dessa caminhada José é esquecido ali dentro. Ele tem os sonhos daqueles prisioneiros que vão ali, ele consegue desvendar, libertar um, mas durante 2 anos ele é esquecido lá. Mas José continua. Mas Deus tinha um projeto na vida. Através de tudo aquilo que tinha acontecido na vida de José, Deus tinha um projeto para com ele. E a palavra de Deus nos diz que José é colocado como governador do Egito. E o faraó conseguiu, entrega a você agora o comando de toda a terra do Egito. José agora é colocado a prosperidade máxima. Um rapaz que foi ferido, um rapaz que poderia ter sido destruído pela mágoa, ele continuou na presença de Deus e ele cresceu.
Mas algo precisava ser resolvido ali. Algo precisava ser remediado. E o que é interessante é que José se depara com os seus irmãos. A história conta que começa a ter fome nas regiões, e José, quando ele revela o sonho para Faraó, dos 7 anos que iam ter prosperidade, dos 7 anos de escassez, ele começa a juntar, e o Egito fica muito rico, é o local onde tem muito mantimento, e o povo, os irmãos de José, vão até lá, e não reconhecem a José, só que José reconheceu. E isso é muito interessante, porque aquilo parece que, de repente, ele olha os seus irmãos. José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Ele falou asperamente: de onde vocês vêm? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar comida. O que não passou no coração de José? Algo que parecia que tinha acabado, mas não tinha acabado, estava lá dentro, precisava ser resolvido. A distância não resolve o problema da mágoa. Muitas das vezes a gente fala assim: eu quero perdoar, mas você lá e eu aqui. Isso não resolve. Quantas pessoas dizem: não, eu tenho que perdoar, mas eu não tenho que conviver. Isso não é perdão. Não foi assim que Jesus te perdoou. Não foi assim que fomos perdoados. Então muitas das vezes a gente fala: não, eu tenho problema com aquela pessoa, mas não deixa ela passar perto de mim. Não deixa ela sentar ao meu lado. Eu não quero olhar para a cara dela, eu não quero ouvir o nome dela. Isso precisava ser resolvido, e de repente aquilo aflora no coração de José. Ele percebe aquilo, e José faz várias artimanhas para que ele não sabe o que fazer, e ele faz uma artimanha e coloca algo como se aqueles irmãos dele tivessem roubado, e segura um dos irmãos e manda os irmãos voltar. O que tem passado na cabeça de José é algo terrível. Todas as lembranças vêm à flora novamente na mente dele e no coração dele. Mas ele era alguém que andava com Deus, ele era alguém que estava sempre na presença de Deus. E é isso que é a maior lição que a gente pode tirar dessa história de José para nós. Que de repente, quando José se depara com essa batalha maior que ele poderia existir, que é a do perdão, ele verdadeiramente perdoar, ele está vendo os irmãos ali, os irmãos não reconhecem ele, o que fazer, todos os sentimentos, toda a imagem. E o que José faz? Qual é a coisa que José coloca? Nós lemos no início, a palavra de Deus diz que em seguida ele beija todos os seus irmãos e chora, e ele diz: não foram vocês que me trouxeram aqui, foi Deus. José vence todas as barreiras, rompe tudo e perdoa. E você sabe o que esse perdão significou de José? Você sabe o que o perdão que José fez? E ele tinha todo, olha só que coisa interessante, ele tinha na mão todo o poder para fazer o que quisesse com os irmãos, mas ele escolhe beijar, chorar, receber. Você sabe o que significa esse perdão de José? Eu e você estávamos aqui adorando a Deus. Sabe quantas pessoas vieram quando ele perdoou da casa de Jacó até o Egito? 70. Sabe quantas pessoas saíram com Moisés? Só homens, 2 milhões. Sabe o que o perdão de José gerou? Vida e uma nação. Todo o projeto que Deus tinha, porque o mundo ia passar por necessidade, e ele ia levar o seu povo para aquela terra, as melhores terras do Egito. José compra para o seu povo e entrega, e aqueles 70 se multiplicam, e se tornam mais de 2 milhões de pessoas, gerado pelo perdão, no alto preço, de vencer tudo aquilo, de abrir mão de tudo aquilo e de entender: não, queridos, eu tiro a culpa de vocês, foi Deus que me colocou aqui. É como Cristo olha para mim e para você: não, querido, não se preocupa, a culpa não é sua, foi Deus que me colocou nessa cruz, para vocês virem, para gerar benefícios para vocês. Preste atenção no detalhe do perdão. O perdão gera benefício para o perdoado. Será que nós somos capazes de alguém que nos ofendeu, alguém que nos machucou, alguém que nos traiu, e
traição de todo tipo de forma, você perdoar para que aquela pessoa seja beneficiada com o seu amor, com a sua convivência, com o seu carinho, com o seu dinheiro. A gente quer perdoar o ladrão, mas que ele seja preso. A gente quer perdoar o assassino, mas que ele seja morto. Como que Deus nos perdoou? Para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. É o que essa mesa representa. Quantos de nós temos guardado dentro do nosso coração mágoas e não temos ligados para isso? E não temos tratados para isso, porque isso vai quebrar o que? O nosso orgulho. Vai mexer com a nossa alma, com a nossa personalidade. Você às vezes vai ter que se diminuir, se rebaixar. E você talvez vai ver aquela pessoa que tanto te machucou agora se dar bem por conta do teu perdão. E a gente não faz, a gente não deixa, e isso se enraiza dentro de nós, cria enraizamento por todo o nosso corpo e fere o corpo. Estudos da Organização Mundial de Saúde já provaram que pessoas amarguradas têm uma tendência 3 vezes maior de adquirir câncer do que pessoas bondosas. A amargura faz mal para o físico e para a alma. E você não trata, porque tem que pagar um alto preço. E aí você não entende que a maior de todas, o mal maior que essa doença pode gerar, é o que? A nossa separação de Deus. Porque Deus disse: se você não perdoar, eu também não vou perdoar as suas ofensas. Nós precisamos da cura para este mal que toma conta da humanidade. A humanidade é rancorosa uma com outra. Olha o que se tem gerado no meio. Colocar um grupo para que a igreja tenha ódio, para que a igreja se debata com eles, os homossexuais. Parece que é um conflito, botar os cristãos do lado dos homossexuais, vamos brigar com eles, vamos odiar eles. E aí eles fazem coisas terríveis e nós deixamos o nosso coração se contaminar. E quando acontece alguma tragédia com eles, o nosso coração se regozija. Como a gente gosta de falar disso, como a gente gosta de falar daquelas pessoas que nos machucam. Precisamos estar atentos a isso. O inimigo tem plantado isso no coração de cada um de nós. Ainda mais nesse dia a dia, nessa globalização que a gente vive. Queridos, isso é uma doença terrível. Terrível. Falta do perdão. O perdão não tem sido exercitado no nosso meio. A gente quer porque quer e a gente vai. A palavra de Deus diz: se você está trazendo uma oferta ao altar do Senhor e você não perdoa alguém, calma, deixa bem aí, volta. É interessante que não manda voltar a oferta, manda deixar lá. Volta, resolve e vem entregar para Deus. Porque o que é mais importante é esse perdão. Eu preciso tratar essa ferida. Deixa eu te falar uma coisa. Perdoar machuca. Sai lágrimas. Mas faz bem. Quando José perdoou, ele abraçou, ele beijou. Foi algo maravilhoso. Todo o seu povo veio conviver com ele. O seu pai, ele reaviu o seu pai que há quantos anos não via? Mais de 13 anos. Nós precisamos estar atentos a isso. É a maior prosperidade que a gente pode ter, é o perdão na nossa vida, queridos. Nós precisamos buscar essa cura a qualquer preço. Não meça o preço que você tem que pagar. Não meça. Perdoar traz cura. Traz cura para o físico, traz cura para a alma. Nós precisamos
Quando nós cercamos essa mesa, muitas das vezes nós não estamos entendendo o que estamos fazendo aqui. Nós não estamos discernindo o corpo de Cristo. O que foi isso? O que foi esse corpo moído, massacrado, vilipendiado, crucificado, o seu sangue todo derramado? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que isso significa para mim? É o amor de Deus derramado, imerecivelmente, graça. A pessoa a ser perdoada, ela não precisa merecer o teu perdão, porque nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos perdoou. E hoje somos o seu povo que glorifica o nome dEle. Nós éramos inimigos, agora nós glorificamos, glória a Deus, Maranata, vem, Senhor Jesus, a tua igreja está preparada, olha que coisa maravilhosa, porque Ele perdoou os seus inimigos. Eu preciso perdoar, eu preciso liberar, para isso ter sentido na minha vida. Não dá para mim cear e a minha vida continuar sem falar com determinada pessoa, eu guardando rancor com determinada pessoa, uma pessoa determinada que eu ouço aquela voz, que eu sei dela, me incomoda. Não posso. Não posso, não no sentido de proibir, no sentido de eu precisar entender o que é isso. Isso está nos matando. Isso está me matando. Pague o preço. Perdoar não é uma coisa simples. Não é. Não é. Eu nunca esqueço. A mãe que viu o assassino do seu filho chegou perto dele e disse: eu te perdoo. E ele, cabisbaixo, falou: olha para mim, você tirou a vida daquilo que eu mais amava na vida. E abraçou a ele. E ela chorava, chorava. Você não sabe o mal que você me fez. Ele chorava e abraçava, abraçava, abraçava. E a gente só viu essa manchete. Mas ela continuou frequentando aquela cadeia, aquele presídio, enquanto aquele rapaz estava lá. Os pais daquele rapaz não visitavam, mas ela visitava. Ela visitava. Um alto preço. Mas o coração daquela mulher foi sarado. Nós precisamos da cura. Nós precisamos do perdão das nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, Deus. Nós vamos já cercar a mesa do Senhor Jesus.